Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa matéria, números complexos, agora no plano de Gauss. E nós vamos ver hoje aí a forma polar do número complexo, tá ok? Aula 109, página 293. Então vamos lá. Os números complexos podem ser representados num plano, onde a reta das abscissas é a reta dos números reais e a das ordenadas a reta dos números complexos, imaginários. Então x é a nossa parte real e y é a nossa parte imaginária, tá bom? Esse plano é denominado plano de Gauss, Argand Gauss. Nós vamos falar Gauss, tá bom? Então, se eu tenho um número complexo z igual a 3 mais 2i, 3 é minha parte real, 2 é minha parte imaginária. 3 é minha parte real e 2 é minha parte imaginária. Lá no sistema cartesiano ortogonal, nós temos que esse ponto 3, 2, aqui é afixo, tá? Então, o nosso afixo é 3 e 2. E nós podemos representar através de um vetor. Que é o que nós vamos ver na próxima aula. Nós já vimos anteriormente que o tamanho desse vetor é representado pela letra ρ, que parece um P no nosso alfabeto, ou simplesmente módulo de z. Resolvendo por teorema de Pitágoras, nós temos que um ρ, ou módulo de z, é a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Então, no gráfico, o módulo de um número é o segmento da reta que vai do ponto do afixo origem, 0, 0, até o ponto afixo do meu ponto B, ABI. O argumento é o ângulo que este forma com o eixo das abscissas. Este aqui é o nosso argumento, tá, pessoal? Este é o nosso argumento. É o ângulo que está sendo formado. Tá? Representado por θ. Então, nós não vamos falar ângulo, nós vamos falar em argumento. Argumento aí em relação do meu número complexo. Argumento nada mais é do que o ângulo. Tá? Então, observa o seguinte. Quando a gente traça esse vetor, nós identificamos quem? O argumento θ. E aqui formou o que para nós? Um triângulo retângulo. Formou para nós um triângulo retângulo, correto? Formou um triângulo retângulo. O meu cateto oposto aqui está valendo B, que é o mesmo tamanho do meu vetor. É o valor do quociente do número imaginário e aqui da parte real. Então, observa que nós temos o triângulo retângulo, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho B e aqui eu vou ter A. Tá? Eu já sei que o meu ρ, ele é a raiz quadrada da somatória dos quadrados da parte real com a parte imaginária. Se eu aplicar seno é cateto oposto pela hipotenusa, a minha hipotenusa é B, o meu B é a parte imaginária, o cosseno cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Então, pessoal, o que nós vamos ter? Vou fazer aqui, tá? Provavelmente está no próximo slide. Eu não tenho que Z é A mais BI. Vou fazer desse lado aqui, ó. O meu Z é A mais BI. Multiplique isso aqui em cruz. Quando eu multiplico isso aqui em cruz, eu vou ter que B
é ρ vezes seno de θ. Multiplica esse em cruz. Eu vou ter que A é ρ vezes seno de θ. Faz a substituição. Quem que é meu A? Rho seno de θ. Rho vezes... o meu A é cosseno de θ. O meu A é cosseno de θ. Então vai ficar ρ que multiplica cosseno de θ mais, quem que é meu B? Rho seno de θ aí. Rho, vou colocar só seno, tá? Seno de θ aí. Vou colocar só o S, senão não vai caber. Coloco o meu ρ em evidência, vai ficar ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Isso aqui, pessoal, é a forma polar ou a forma trigonométrica. Forma polar ou forma trigonométrica do número complexo. Tá bom? Então, aqui está novamente a explicação do que eu acabei de falar para vocês. Nós, então, encontramos o ρ na forma trigonométrica, assim, número complexo na forma trigonométrica ou polar. Tanto faz, tá bom? Ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. No slide anterior, eu tenho aqui, passar para a forma trigonométrica, o número complexo. Então, o meu A vale 1, esse cara é o meu A, e o raiz de 3 é o meu B. Vou encontrar primeiro quem? Vou encontrar primeiro o ρ, que é o tamanho do meu vetor, que eu descobri que vale 2. Vou encontrar o argumento, tá? Posso fazer tanto por seno, por cosseno ou por tangente. Eu costumo fazer pela tangente, tá? E aí a gente não faz esses dois aqui. O que é tangente? A tangente, de acordo com o que nós vimos anterior, é B sobre A. Raiz de 3 sobre 1. A minha pergunta para vocês é o seguinte: tangente de qual ângulo que é raiz de 3? Tangente de qual ângulo que é raiz de 3? 60 graus. Π sobre 3. Então eu tenho o meu ρ, eu tenho o meu argumento, só nós jogarmos na formulinha. Ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Esse, portanto, é o raciocínio, tá bom? Esse, portanto, é o raciocínio. Tá ok? Então, nós temos aí na forma trigonométrica. Vamos lá. A multiplicação, pessoal. Multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Então, Z1 vezes Z2 vai ficar módulo de Z1 vezes módulo de Z2, que multiplica cosseno da soma dos arcos, mais I, que multiplica seno da soma dos arcos. A multiplicação multiplica-se os módulos e soma-se os arcos. Na divisão, operação inversa. Divide-se os módulos e subtrai os argumentos. Divide os módulos e subtrai os argumentos. Tá ok? Esse, portanto, é o raciocínio, tá? E aqui nós temos, de forma análoga, a potenciação, tá? A potenciação para efetuar a radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Então, segue-se o mesmo raciocínio, isso provavelmente é da próxima aula. Então, aqui, pessoal, os números a seguir estão escritos em
uma das formas, polar ou algébrica. Escreva-os na outra forma. Então, 1 mais i. O que nós vamos ter aqui, pessoal? Com 1 mais i. O meu a vale 1 e o meu b também vale 1. Então, vamos lá. Então, vou encontrar primeiro quem? O meu rho. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui, portanto, vai resultar raiz de 2. Nós temos que o a vale 1 e o b também vale 1. O a vale 1 e o b vale 1. Quem que vai ser z? Primeiro nós precisamos encontrar o argumento. Então, tangente de θ. Quem que é tangente de θ? É b sobre a. B sobre a vai resultar 1 sobre 1. Isso aqui resulta quanto? Resultou 1. Tangente de qual ângulo que é 1? 45 graus. Ou seja, π sobre 4. Π sobre 4. Então, nós temos que z vai ser ρ, que multiplica cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Tá bom? Simplesmente isso, pessoal. Simplesmente isso. Tá ok? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Tá? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Então vamos lá. Dando sequência, o que nós temos aí? Item B. Menos 1 mais raiz de 3i. O meu a vale menos 1 e o meu b vale raiz de 3. Então, primeira coisa, nós vamos encontrar o módulo de z, o ρ. Módulo de z, o ρ. O que nós vamos ter? Raiz quadrada do quadrado de menos 1 mais o quadrado de raiz de 3. Isso aqui vai resultar raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Que é igual a 2. Tá bom? Vamos lá. O que mais que nós temos? Tangente. O que é tangente? É b sobre a. B sobre a. Tangente de θ é b sobre a. O meu b é raiz de 3 e o meu a é menos 1. Isso aqui, portanto, resultou menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Nós precisamos ir no ciclo trigonométrico e ver o valor da tangente de menos raiz de 3. Tá? O que nós vamos ter aí no item B? Para menos raiz de 3. Qual que vai ser o nosso argumento? Então, se nós formos para o ciclo trigonométrico, nós vamos ter o seguinte. O raiz de 3, ele é 60 graus, correto? O raiz de 3, ele é 60 graus. Então, eu tenho 60 graus. A minha tangente. Só que a minha tangente, ela está sendo o quê? Negativa. Então, esse cara aqui, ele vai ser quem? 120 graus. Então, vai ser tangente de 120 graus. Então, o meu arco está aqui. 120 graus está sendo igual a quem? 120 graus é π sobre 2 mais
π sobre 2 mais 30 graus, que é π sobre 6. Isso aqui vai resultar 8π sobre 12. 8π sobre 12, que é igual a 2π sobre 3. 2π sobre 3. Então, nós temos aqui que o ρ, ele vai ser raiz de 2, que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais i vezes seno de 2π sobre 3. Tá ok? Nosso vetor estaria aqui assim, né? Ó. Menos 1 e aqui raiz de 3. Esse é o raciocínio. Menos 1 e mais raiz de 3. Vamos lá. O item C, ó. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes cosseno de 60 graus é meio. Mais i, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Quando você faz a distributiva, isso vai ser 1 mais raiz de 3i. Escrevi da outra forma, tá bom? Vamos lá, pessoal, 225 graus. Então, eu tenho aqui o eixo Y e eu tenho aqui o eixo X. 225 graus é 180 mais 45. Quando a gente rebate lá no primeiro quadrante, ele equivale a 225 graus. Então, aqui no primeiro quadrante, ele equivale a 45 graus. Esse aqui é o 225. Então, 225, o meu seno é negativo e o meu cosseno é negativo. Então, esse cara aqui é o menos raiz de 2 sobre 2. E esse aqui também é o menos raiz de 2 sobre 2. Então, isso ficou raiz de 2 que multiplica menos raiz de 2 sobre 2, mais i que multiplica menos raiz de 2 sobre 2. Quando a gente faz a distributiva, quando a gente realiza a distributiva, nós vamos ter o seguinte: raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, com esse menos, vai ficar menos 2 sobre 2, vai dar menos 1. A mesma coisa, tá? Menos i. Essa, portanto, é a nossa resposta, tá? Menos 1, menos i. O que nós temos depois, pessoal? Ele pede para nós calcularmos essa potência. Já falei para vocês semana passada que esse número ele se repete a cada 4. Ou seja, a gente divide o expoente por 4 e iguala ao resto. Então, aqui no item A, nós vamos fazer 50 dividido por 4,
50 dividido por 4. Isso aqui vai dar quanto quando a gente faz 50 dividido por 4? 12. 12 vezes 4, 48 e resta 2. Isso aqui, portanto, é a mesma coisa que I ao quadrado. E I ao quadrado é menos 1. Simples assim. 41 dividido por 4 vai dar 1, 0. Abaixa o 1. Tem que abaixar outro número. Isso aqui dá quociente 10 e resta 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais I. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado de 1 sobre I. 1 ao quadrado dá 1. I ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai resultar menos 1. Isso aqui vai resultar menos 1. Tá bom? Esse é o item C. O exercício 3, ele pede para nós calcularmos 8 cosseno de 75 mais I seno de 75. Pessoal, isso aqui, portanto, nós precisamos transformar em multiplicação ou divisão de números complexos na forma polar, tá bom? Então vamos lá, ó. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 8 que multiplica cosseno de 60 menos 15 mais I que multiplica seno de 60. Opa, é 60 mais 15 e 60 mais 15. Tá bom? Ou eu posso escrever isso como 75 menos 15. 75 menos 15. Tá? Por quê, pessoal? Por quê? Então, ó, vamos apagar tudo isso aqui. Isso aqui ele já está falando para nós que é uma divisão. Isso aqui ele já está falando para nós que é uma divisão. Então eu vou aplicar a propriedade de divisão de números complexos. Então isso aqui vai ficar 8 sobre 4, dá quanto? Dá 2. Então 8 sobre 4 é 2. Que multiplica cosseno de 75 menos 15. Eu já vou aplicar direto a definição, tá? Mais quem? Mais I que multiplica seno de 75 menos 15. Então isso aqui ficou 2 que multiplica cosseno de 60. Cosseno de 60 mais I seno de 60. Então isso aqui fica 2 que multiplica cosseno de 60 é meio, mais I que multiplica raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, portanto, é 1 mais raiz de 3 meios I. Tá bom? Essa é a resposta do item A. Simples assim, pessoal. Simples assim. O item B, ele está pedindo para nós calcularmos essa potência. É multiplicação. Então isso aqui vai ficar o seguinte no item B. Quando a gente escreve isso aqui na forma polar,
que nós vamos ter aqui? Então, 1 mais raiz de 3 Então essa potência, primeiro eu vou escrever isso na forma polar, tá? O meu z, ele vai ser quem? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui resulta raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Tá? Depois, o que nós vamos ter? Tangente de θ, ele é igual a b sobre a. Raiz de 3 sobre 1. Isso significa que o nosso θ, ele é igual a 60 graus. Então, nós temos que o θ, ele é π. O nosso θ, ele é π sobre 3. Correto? Esse é o nosso θ, π sobre 3. Então, esse número eu vou escrever o seguinte. Vai ficar ρ, que multiplica cosseno de θ, mais I seno de θ. E isso está elevado a 111. Então imagina você fazer essa soma aqui, pessoal, 11 vezes. 11 vezes. Então a gente aplica a propriedade de soma, conserva a base, soma seus expoentes. Isso aqui, portanto, vai ficar 2 elevado a 111, que multiplica cosseno de 111 vezes π sobre 3, mais I vezes seno de 111 vezes π sobre 3. Tá? Esse, portanto, é o raciocínio. Então eu preciso ver quantas voltas eu estou dando aqui com 111 π sobre 3. Π sobre 3 a gente sabe que é 60, multiplica por 111, divide por 360 e a gente transforma isso em quantidade de voltas, tá? Então, quantas voltas eu estou dando? E isso equivale a quê? Quando a gente faz essa multiplicação, 111 vezes π sobre 3, ou seja, 111 vezes 60, dividido por 36, por 360, que é uma volta, nós vamos obter 37 π. 37 π. Então, isso aqui vai resultar 2 elevado a 111 vezes cosseno de 37 π, tá? Mais I vezes seno de 37 π. Pessoal, então vamos lá. Cada 2π concorda que o cosseno vale 0? Então, 36π vai dar 0. E aí nós temos que o cosseno de π, isso aqui para nós equivale a quanto? A menos 1. Isso aqui equivale a menos 1. E esse cara aqui equivale a quanto? Ele equivale a 0. Porque eu estou dando 36 voltas mais π. Então é a mesma coisa que 180 graus. Então essa resposta vai ficar menos 2 elevado a 111. Menos 2 elevado a 111. Essa é a resposta. Tá bom? O exercício 4, ele está pedindo para nós calcularmos Z vezes W. Para nós calcularmos Z vezes W. Tá?
Eu posso fazer essa multiplicação normal. E aí eu já vou fazer a multiplicação normal e já vou encontrar o item B. Aí, tá bom? Então, ó, quando a gente faz 1 mais i, que multiplica a raiz de 3 mais i, faz a distributiva. Vai ficar raiz de 3 mais i, aí mais i raiz de 3, ou raiz de 3i. E aqui nós vamos ter mais i ao quadrado. Eu tenho que lembrar que i ao quadrado é menos 1, tá? I ao quadrado é menos 1, então ele é um número real. Então nós vamos ter isso sendo como resposta raiz de 3 menos 1, esse cara aqui é menos 1, mais, coloco i em evidência, 1 raiz de 3i. Essa é a nossa resposta do item, essa é a nossa resposta do item A, tá bom? Essa é a nossa resposta do item A. Ele está pedindo para nós escrevermos Z e W na forma polar. Z e W na forma polar. Então vamos lá, como que nós vamos fazer isso? Quem que é o Z? O Z, ele é 1 mais i. Vou encontrar o módulo de Z, vou encontrar o ρ. Quem que é meu ρ? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso resulta raiz quadrada de 2. Vou encontrar o argumento. Tangente de θ é B sobre A, dá 1 sobre 1, que é igual a 1. Isso significa, então, que o meu θ é 45 graus. Π sobre 4. Então, nós temos que Z, ele vai ser ρ, que multiplica cosseno de θ, mais i, seno de θ. Esse é o Z na forma polar, tá bom? Quem que é o W? Encontro o ρ. O W, ele não é raiz de 3 mais 1? Saúde. O W é raiz de 3 mais 1. Quem que vai ser o ρ? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui vai resultar 2. Quem que vai ser o nosso argumento? Tangente é B sobre A. Isso aqui vai resultar raiz de 3 sobre 3, que é igual a 30 graus, π sobre 6. Isso significa, portanto, que o nosso W, na forma trigonométrica, ele vai ser ρ, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais i seno de π sobre 6. Tá bom? Esse é o item B, pessoal. No item C, ele pede para nós multiplicarmos Z vezes W. Então, quando eu multiplico Z vezes W, nós vamos multiplicar os ρs, 2 raiz de 2, e somarmos os ângulos. Tá bom?
45 mais 30 vai dar 75. Então, π sobre 4 mais π sobre 6, isso aqui vai resultar 10π sobre 24, que é 5π sobre 12, correto? Deixa eu confirmar aqui. 5 vezes 180 dividido... 5 vezes 180 dividido por 12. Isso. Então vai ficar cosseno de π sobre 4 mais π sobre 6, que é 75 graus, vai resultar 5π sobre 12, mais I vezes seno de 5π sobre 12. Tá ok? Esse, portanto, é o nosso item C. Esse é o nosso item C. Tá? Qual é o valor de seno de 75 e cosseno de 75? Tá? Então, aí no caso, pessoal, para você achar o seno de 75 graus, você pode fazer pelo item A e pelo item C, tá bom? O seno de 75, ele é o cosseno de 30 mais 45. E o cosseno de 75, 30 mais 45. Aplica a regrinha da soma de arcos. Cossa A, cossa B, troca sinal sem saber. Tá bom? E no exercício 5, determine as raízes cúbicas. Pessoal, se ele está pedindo raiz cúbica, eu vou escrever então esse número na forma trigonométrica ou polar, tá bom? Vamos ver o que nós temos aí. Então eu vou ter que Z aqui no caso, vou vir para cá, tá? Z é igual a 4 mais 4 raiz de 3i. Vamos ver quanto que é o módulo de Z. Vai ficar 4 ao quadrado mais o quadrado de 4 raiz de 3. Esse valor aqui, esse ρ, vai ficar 16 mais 16 vezes 3, 48. Isso aqui resulta 64. O meu ρ, portanto, é igual a 8. Meu ρ é 8. Vamos achar a tangente. A tangente é B sobre A. Então é 4 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui resultou raiz de 3. Isso significa que o meu ângulo, o meu argumento nesse exercício, ele é 60 graus. Então o meu Z vai ficar 8, que multiplica cosseno de 60 graus, mais I vezes seno de 60 graus. Como ele está pedindo a raiz cúbica também é potenciação, pessoal. Raiz cúbica de Z é a mesma coisa que Z elevado a 1/3. É calcular as potências. Então eu vou ter 3 raízes, correto? Então a minha primeira raiz cúbica eu vou chamar de W0. Vai ficar raiz cúbica de 8, que multiplica cosseno de 60 sobre 3, mais I seno de 60 sobre 3. Então, o meu W0 vai ser 2, que multiplica cosseno de 20, mais I seno de 20. O que eu vou fazer na sequência, pessoal? Na sequência, eu vou fazer 360 dividido por 3. Quando eu faço 360 dividido por 3, nós vamos obter 120.
Por que por 3, professor? Porque é raiz cúbica. Se fosse raiz quarta, você dividiria por 4. Então, o meu W1 vai ser 2 que multiplica cosseno de 140 graus. O que você fez aí? Cosseno de 140 é o 20 mais 120, mais I seno de 120 graus. Quem que vai ser o meu W2, que é a terceira raiz? 2 que multiplica cosseno de 240. De onde você tirou 240? Desculpa, 260. Da onde você tirou 260? 140 mais 120. Mais I seno de 260 graus. Tá bom? Quando ele me fornece, quando ele pede a raiz cúbica, pessoal, quando ele pede a raiz cúbica, nós vamos ter no sistema cartesiano ortogonal um triângulo equilátero. Quem são os meus pontos? Aqui vai ser 20, que é o meu primeiro, a minha primeira raiz. Depois eu vou ter 140. Então 140 vai estar mais ou menos aqui. E depois eu vou ter quem? O 260, que está mais ou menos aqui. Isso aqui forma para nós um triângulo equilátero. Se é raiz cúbica, forma um triângulo equilátero, tá? E esse raio aqui, pessoal, esse raio vale quanto? Vale 2. Se fosse raiz quarta, formaria para nós um triângulo equilátero. Formaria para nós um triângulo equilátero. Tá ok? Grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus. Qualquer coisa eu estou à disposição. Tá ok? Pessoal, tem o exercício 6 ainda, tá? Tem o exercício 6. Uma das raízes sextas de um número complexo Z é o número representado na figura. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. 360 dividido por 6. Isso aqui vai resultar quanto? Vai resultar 60, correto? E resto zero. 360 dividido por 6. Por que eu dividi por 6? Porque é raiz sexta. Então, quem que é minha próxima raiz? 30 mais 60, 90. Eu vou ter o meu W1 aqui. Aonde vai estar meu W2? 90 mais 60, 150. Aqui eu tenho W2, 150 graus. 150 mais 60, 210. 180, aqui vai estar o meu W3. 30 mais 60, 90. 150, 210, 270, meu W4. 270 mais 60, 330. Aqui é o meu W5. Então, pessoal, o que formou aqui para nós? Um hexágono. Se eu estou procurando a raiz sexta, formou para nós um hexágono. E observa que o raio vale 5. Se é 30 graus, esse aqui vai ser 5 que multiplica cosseno de 30 mais I seno de 30. Quem que é meu W1? Vai ser 5 que multiplica cosseno de 90 mais I seno de 90. Tá bom? Isso se eu for deixar na forma polar. Tá bom? Na forma polar. Quem que é o próximo? 150.
tá? O próximo é o 150. Então isso aqui vai ficar o quê? 5 que multiplica cosseno de 150 mais i seno de 150. Aí esse aqui vai ser o 210, 270 e 330. E faz isso para todos os demais, encontrando aí, portanto, os 5, os 6 números complexos que representam as raízes sextas desse número, tá bom? Então nós finalizamos. Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.